Fala, flamenguista! No vídeo de agora eu vou falar sobre o absurdo que aconteceu no treinamento do Flamengo, definido o árbitro do jogo de Flamengo e Palmeiras, e vou falar também de dois desfalques para esse jogo super importante que pode definir os rumos do Campeonato Brasileiro. Então já deixa o seu like nesse vídeo porque eu cheguei com o seu resumo semanal de Flamengo com muita opinião. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever para ajudar um outro flamenguista como você, e assim você não perde esse resumão semanal de notícias do Flamengo, não precisa ficar perdido pela internet. Então clica aí no botão inscreva-se abaixo e ajuda um canal aqui como o meu. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Olha só, começando a falar então dessa semana do Flamengo, uma semana muito decisiva. Começou com o jogo do Botafogo na quarta-feira. O Flamengo jogou fora de casa, no gramado sintético lá do Botafogo. Enfrentou aí também alguns protestos engraçados da torcida do Botafogo, né? Porque eles protestaram, mas não lotaram o estádio. Tinha um setor inteiro lá fechado. A torcida do Botafogo, mais uma vez, num clássico, não enche o próprio estádio, né? Chega a ser assim vergonhoso para o campeonato, né? Ver aquelas arquibancadas ali vazias. Tentaram fazer um mosaico, provocando o Flamengo, não deu em nada, simplesmente o Flamengo passeou, o Botafogo não viu a cor da bola, 3-0, um gol do Pedro, uma assistência do Pedro para um gol do Luiz Araújo, um outro gol do Placa com uma assistência linda do Carrascal, quer dizer, o Flamengo voltando a jogar bem, voltando a anular o seu adversário num clássico muito importante para ganhar gás para esse jogo contra o Palmeiras. E para esse jogo a gente tem algumas notícias, né, que o Flamengo já treinou 2 vezes, reencontrou aí alguns jogadores que tinham jogado quarta-feira, então eles recuperaram na academia. Nesse primeiro treino que o Flamengo fez nessa sexta-feira já aconteceu muita coisa, né? Então o Flamengo não conseguiu treinar direito. O Flamengo tem mais um treino nesse sábado antes de enfrentar o Palmeiras, que é quando o Flamengo entra em concentração. O Saúl não treinou com o grupo em nenhum desses treinos, então provavelmente não vai treinar neste sábado também. Ele ainda sente algumas dores, assim, a chance dele enfrentar o Palmeiras é muito pequena. A gente tendo em vista a posição que ele joga, a quantidade de jogadores que o Felipe Luiz tem à disposição, ele é um jogador que a gente pode quase que cravar que não vai a campo. E aí, falando desses dois desfalques, né, que eu falei inicialmente, na verdade, é um do lado do Palmeiras e um do lado do Flamengo. No lado do Flamengo é o Cebolinha, que teve uma lesão, está com azar, teve uma lesão no quadril e vai ficar pelo menos 21 dias sem jogar, né, sem treinar, e aí vai perder ritmo de jogo, então vai precisar também retomar esse ritmo, então provavelmente aí não joga até novembro, ele já é desfalque certo. Do lado do Palmeiras a gente tem o Everton, né, o goleiro, que sofreu uma frissura na mão, já foi confirmada pelo Palmeiras e não enfrenta o Flamengo. Lembrando que o Palmeiras tem um problema parecido com relação a goleiro, ele tem um goleiro muito bom, né, um goleiro de nível de seleção, como o Flamengo também tem, que é o Rossi, mas os reservas dele são jogadores que não têm muito ritmo, que é o Marcelo Lomba, que seria o reserva direto, e o Carlos Miguel, que é um jogador aí novo, né, que foi recém-contratado, que é base do Corinthians, inclusive. Então, um dos dois deve ser o titular do Palmeiras. Falando sobre a arbitragem desse jogo, a CBF definiu o Wilton Pereira Sampaio. Muita gente já reclamando desse árbitro, que é um árbitro que, geralmente, quando apita jogos do Flamengo, ele dá muitos cartões, não é tão conivente assim, né? Mas, assim, eu acho que nesse momento, qualquer juiz que fosse escalado seria um problema, teria aí alguma polêmica, porque a atual fase da arbitragem brasileira leva a gente a desconfiar de qualquer árbitro. Não tem ninguém aqui que a gente possa dizer, não, esse árbitro aqui é o que a gente quer, esse árbitro aqui que é o melhor. A gente não tem, né? Nesse momento, a CBF escolhe esse árbitro porque ela considera ser um árbitro coringa, meio que neutro nessa situação. Mas alguns torcedores do Flamengo já reclamando. Na minha opinião, não tinha outro para escolher. Vou botar quem? O Daronco, que quer ser protagonista mais do que os próprios times, né? Vai botar o Klaus, que apitou um jogo recente do Palmeiras. Quer dizer, é complicado realmente escolher. A arbitragem brasileira está vivendo um momento muito delicado. E aí, falando aqui do assunto principal do nosso vídeo, que é esse absurdo que aconteceu nessa sexta-feira, que é uma ação suspeita, né, que visa sempre atrapalhar o Flamengo, porque agentes do controle antidoping apareceram de surpresa no Ninho do Urubu e até aí não tem nenhum problema com relação a isso, porque eles têm que aparecer de surpresa. O problema é que eles apareceram no meio do treino e atrapalharam o treinamento. Geralmente isso ocorre antes ou depois dos treinos.
e aconteceu no meio do treinamento. Então os jogadores precisaram ficar à vista, né? Foram 9 agentes que passaram no Ninho do Urubu, e os jogadores atrapalhou porque atrasou o treino, chegou a atrapalhar o planejamento, porque os jogadores precisam beber muita água, por exemplo, para poder fazer xixi, coletar o material, e, obviamente, eles foram muitas vezes ao banheiro durante o treinamento, mesmo depois que acabou a testagem. Então, isso tinha que parar o tempo todo o treinamento, né? O que desgastou muito, né? Deixou muito o Filipe Luís e os jogadores muito insatisfeitos com essa situação. Então, assim, o Flamengo chegou a emitir uma nota, né, reclamando dessa ação que atrasou o treino, que atrapalhou, porque o Flamengo informa que durante a semana já tinham sido testados todos esses mesmos jogadores com a Conmebol, né, com relação a esse jogo que vai acontecer na próxima semana com o Racing. Então, a Conmebol já tinha testado os jogadores, já não havia necessidade desse novo teste. Então, o Flamengo reclama disso e reclama também com relação a alguns desses agentes que ficaram observando o treino do Flamengo na íntegra, né? Dos 9, 3 ficaram assistindo todo o jogo, todo o treinamento, inclusive a parte tática e as orientações que o Filipe Luís deu para alguns jogadores. Isso não é muito comum, isso incomodou muito o Flamengo, a ponto do Flamengo emitir uma nota. A pergunta que fica, né, que ficou durante boa parte dessa sexta-feira é: será que esses agentes também apareceriam no Palmeiras? E o que a gente confirmou durante a noite é que sim, né, eles apareceram depois no treino do Palmeiras e fizeram, mas por aparecer primeiro no treino do Flamengo, o treinador, né, e a comissão técnica do Palmeiras já estava preparada junto com os jogadores que isso provavelmente aconteceria, até porque foi todo mundo em cima da comissão de controle de dopagem, né? Então, assim, o que se esperava é que fizesse isso ao mesmo tempo nos dois clubes para um não ficar sabendo que ia acontecer no outro. E isso não aconteceu. Então, a reverberação foi tão grande que até um deputado federal aqui do Rio de Janeiro, que é o Júlio Lopes, ele fez um vídeo cobrando o presidente da CBF, né? Ele criticou claramente o Rodrigo Sinta, que é o diretor da arbitragem, disse que, inclusive, segundo ele, esses 3 pessoas, né, que ficaram assistindo o treino, eles filmaram todo o treino do Flamengo, o que é muito mais grave, né? A gente não tem a informação de que isso é verdade, mas segundo o Júlio Lopes, esse deputado federal, eles filmaram, né? Ele também disse que esperava que esse procedimento fosse de lisura, né, e de transparência. Citou que o antidoping é feito sempre antes ou depois, como eu disse anteriormente, né, do treino, e não nunca para atrapalhar o treino. E ele pergunta no vídeo se iam fazer isso também com o Palmeiras. É o que eu disse aqui. Também a gente confirmou que realmente eles fizeram, mas muito depois de terem passado no Ninho do Urubu. E ele deixou uma frase muito interessante ao cobrar o presidente da CBF, que ele disse o seguinte: o campeonato ele precisa não ser só sério, ele também precisa parecer sério. Porque não adianta falar que se não está aparecendo, né? É só a gente ver aí os 15 pontos que o Palmeiras ganhou, ou deixou de perder pelo menos, com relação às decisões do VAR, e muitas dessas decisões equivocadas, né? Então, realmente, uma frase interessante, porque o campeonato falar que ele é sério, todo mundo vai falar, mas ele precisa parecer sério, para poder ter credibilidade. Eu já vejo muitas pessoas reclamando e dizendo que, poxa, o campeonato está manchado, futebol agora é roubalheira, está tudo muito armado antes de começar. Isso é uma tristeza, porque o país do futebol pensar dessa forma não é legal para ninguém, né? Não é só para o Flamengo que está brigando pelo título. E o pior de tudo é que com isso tudo pipocando, começaram a aparecer imagens, né, que mostram que a presidente do órgão responsável por esse controle antidopagem, ela supostamente torce para o Palmeiras, né? Então apareceu ela num jogo, inclusive, contra o Flamengo, com uma frase de avante palestra, que é uma frase que quem é palmeirense é que fala, né? Quem vai lá só para assistir não fala muito isso. Então, assim, ela, inclusive, depois que essa imagem vazou, ela foi lá e trancou o perfil dela. Ou seja, assumiu, né, que realmente é palmeirense, e ela que é a presidente desse órgão que fez essa incerta no Flamengo. Assim, simplesmente inacreditável as coisas que vêm acontecendo, e logo às vésperas de um jogo tão importante como esse. Mas é isso, não tem jeito, é contra tudo, contra todos mesmo, né? O que a gente pede como torcedor é a isonomia do campeonato, para que a gente possa pelo menos ter o prazer, né, de curtir um campeonato equilibrado, de verdade, né? E isso não acontece, pelo menos é o que a gente está vendo, porque a gente paga, né? A gente paga não só para ver o jogo, a gente paga ingresso, a gente compra camisa, então o que a gente quer é isso. E aí, para finalizar o vídeo aqui, queria pedir a sua opinião sobre o que você achou dessas notícias todas aí, que para mim
foi um verdadeiro absurdo, assim, foi a cereja do bolo, né? Não sei o que falta, vamos ver como é que vai ser a arbitragem no domingo. Mais de 70 mil ingressos, provavelmente, vendidos, né? Já está tudo esgotado, então mais de 70 mil pessoas no estádio. Eu vou ao estádio, eu vou ao jogo, espero que você que vá ao jogo também vá para apoiar o time do Flamengo, independente do início do resultado, a gente está lá para apoiar, não adianta ter 70 mil pessoas se o Flamengo tiver gente vaiando ou gente que não esteja lá para motivar o Flamengo. Lembrando que não só contra o Palmeiras, é contra tudo e contra todos. As notícias do Flamengo de hoje são essas, dessa semana. A gente volta aí com alguns vídeos depois. Se você não segue em outras redes sociais, segue também @flagramáveis. Curte aí, comenta o que você achou. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para você não perder outros conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!